Boa tarde. Iniciamos hoje uma série de conversas em que pretendemos ouvir os representantes dos principais partidos com atividade e representação no nosso Conselho. Assim, hoje, em destaque, o CDS-PP. A nível nacional, nas eleições legislativas antecipadas de 2021, não elegeu nenhum deputado, deixando de ter representação na Assembleia da República. Apenas mantém o eleito no Parlamento Europeu, o atual líder, Nuno Melo, e em Braga perdeu o único deputado eleito em 2019, quando ficou reduzido a 5 deputados. Nas eleições autárquicas de 2021, manteve a maioria em 6 câmaras municipais, incluindo Ponte de Lima, e tem atualmente uma intenção de voto quase residual, de acordo com o chamado Barómetro Nacional. No Conselho deixou de ter representação nos órgãos autárquicos nas eleições de 2021, em que concorreu sozinho, depois de rompida a coligação que manteve desde as autárquicas de 2013 com o PSD, obtendo um resultado de 3,7%. Recorda-se, após as eleições de outubro de 2015, com o anúncio da saída de Paulo Portas, Assunção Cristas foi a única candidata à liderança e foi confirmada no Congresso Nacional, não resistindo, no entanto, ao resultado das eleições legislativas de 2029. Seguiu-se Francisco Rodrigo dos Santos, que depois de uma liderança sob contestação interna, Nuno Melo assumiu no 29º Congresso a liderança do partido. O Congresso realizou-se em Guimarães, em 2022. A Conselhia Local integra os órgãos da Comissão Distrital e também do Conselho Nacional do CDS-PP, e para fazer a análise desta situação política atual e da atividade do CDS-PP, convidamos e temos em estúdio Nélia Pereira, que é membro da Comissão Política Conselhia de Via Domínio do CDS-PP, também do Conselho Nacional do CDS. Obrigado, boa tarde, obrigado por ter vindo. O CDS é um partido em extinção? Então, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave. Boa tarde ao José Luís Machado. É sempre um prazer estar consigo. Obrigada pelo convite. O CDS, conforme é atualmente o seu slogan, porque é também, além de um slogan, um grito de alerta, o CDS é um partido que faz falta a Portugal. E que quer começar o caminho, foi assim que quer fazer um novo caminho, foi mais ou menos isso que nos disse no comentário aos resultados das últimas eleições. Em termos nacionais, quer fazer o caminho que sempre foi o dele, com certeza. Se calhar de uma forma menos, mais independente, no sentido de que o CDS acabou sempre por estar um bocadinho na sombra de outros partidos. E quando as coisas correm mal, associavam o CDS ao governo, mas, na verdade, o CDS nunca foi um partido que teve no governo sozinho, portanto, nunca pôde implementar as suas políticas de uma forma coerente e a 100%, com a sua linha de pensamento e com a sua doutrina e com os seus princípios. Não foi isso que, não é um fenómeno semelhante ao que aconteceu à esquerda? Depois de 2015, o apoio do PC e do Bloco ao governo de António Costa nas eleições seguintes, em 2021, também tiveram uma quebra substancial. É um percurso semelhante à direita? Não me parece todo. As coligações têm sido prejudiciais ao CDS? A esquerda e a direita têm poucos pontos em comum e aqui também não me parece que sejam deles. Mas nos resultados é evidente. Eu diria que o Paulo Portas, com aquela perspicácia que lhe é característica, designou bem a famosa geringonça, porque nem nós percebemos muito bem quais eram os objetivos, para além daquele que era óbvio, que era colocar um partido que não venceu as eleições a governar. Com certeza que as coligações têm vantagens, não digo que não, efetivamente têm, especialmente quando se tenta, é uma forma de qualquer partido defender na prática os seus princípios e os seus programas para a sociedade. Quer dizer, então, que o CDS não os conseguiu defender aliando-se com o PSD? É, no fundo, conseguir chegar lá. Conseguir
implementar aquilo que sempre defende e nem sempre o consegue sozinho, e daí as coligações, obviamente, são sempre um mal menor, na medida em que, coligando-se que um outro partido com quem tenha mais afinidade conseguirá, de alguma forma, implementar essas medidas. Mas também tem as suas desvantagens. Tem constituído perdas. E são claras e evidentes, e para mim, a minha experiência pessoal demonstrou-me bem isso, aqui em Vieira do Minho, que de facto as coligações dificilmente dão resultado porque abafam completamente o partido minoritário, que dificilmente se consegue impor no que diz respeito às suas ideias, aos seus projetos, aos seus pensamentos, às suas opiniões. Se há coligações que são verdadeiras exceções, e eu acredito que são de facto exceções, e que nós temos algumas que podemos apontar, designadamente, por exemplo, Famalicão, onde Braga, mas Famalicão é de facto por todo o país? Um pouco por todo o país, e à esquerda e à direita certamente. E isso são exceções porque acredito que, e sei, por conhecimento direto de algumas situações, mais ligadas ao meu partido, que são de facto tidas em conta esses projetos e essas discussões e essas opiniões, e há de facto aqui alguma preocupação em dar voz também ao partido que se coliga na altura como minoritário, não é? Mas que tem também a sua fasquia e a sua fatia para representar, e que precisa ser ouvido. E o facto é que muitas vezes as coligações levam a que esse partido perca voz, mas não deixe de ser associado àquilo que muitas vezes é negativo e que se calhar nem sequer foi ouvido para tal, não é? E, portanto, isto é tudo aqui uma gestão muito difícil, e que pode ter resultados menos agradáveis. Isso pode ter, como disse, sendo um partido minoritário e em coligação, tem de fazer a política comum e não a sua própria política, como disse. Não é? Exatamente. E não é mais isso, do que isso. E não é isso que leva às perdas? Mais do que isso ou menos do que isso. Menos do que isso ou mais do que isso, como entender. A verdade é que não só não consegue, tem que fazer uma política comum e não as suas próprias políticas, mas mesmo na política que se deseja comum, e que é importante porque é uma coligação, deve ser comum, muitas vezes não é considerada sequer a opinião, ou nem sequer é pedida, ou nem sequer é dada a conhecer, são dados a conhecer projetos, são discutidos projetos. E isso tem levado a silêncios comprometedores. Isso leva a situações de difícil gestão, porque se se está numa coligação, também se entende que há aqui alguma obrigação de tentar, como num casamento, digamos assim, de tentar remediar as coisas. Procurar perceber o que é que está a acontecer, tentar alertar que as coisas não estão a correr como devido, ou como se esperava, ou como se entende que é o adequado. Entretanto, as políticas vão sendo desenvolvidas, o partido vai sendo associado àquilo que muitas vezes nem sequer tem conhecimento, e, portanto, as coligações têm necessariamente que ser muito pesadas em termos de prós e contras, de vantagens e de desvantagens, porque é um risco muito grande para aquele que é conhecido sempre, ou que é considerado o partido minoritário. Mas a história do CDS, que é um dos partidos fundadores da democracia, no pós-25 de Abril, é essa mesmo. O CDS nunca obteve resultados eleitorais que lhe permitissem impor o seu projeto, ou pôr em execução o seu projeto de sociedade. Teve sempre que o fazer, fê-lo com Freitas do Amaral com o PS, numa primeira fase, e mais tarde com o PSD, a última delas, na fase mais crítica, que foi aquele período chamado período de ajustamento. Pode o CDS sonhar vir um dia a ser governo do país? Ou vai ter que viver e gerir estas situações de coligação ad eternum, como se diz? Não, como diz o poeta, sonhar, o sonho comanda a vida, e
E, de facto, o CDS... Mas a realidade é a realidade. O CDS é um partido muito importante e, como disse no início desta entrevista, que faz muita falta a Portugal. E é um partido fundador, como disse muito bem, da democracia. E há uma situação que eu verifiquei, que eu tinha esperança que de alguma forma já não se verificasse tanto, mas que nas últimas eleições autárquicas tive perfeita noção que afinal ainda continua a existir aquele velho conceito do voto útil. E o CDS foi sempre um partido que sofreu muito com o voto útil. Porque mesmo que a Assunção de Cristo estivesse, numa certa altura, afirmado que já não havia voto útil. Infelizmente há, e os resultados estão aí para demonstrar isso mesmo, e até a solução encontrada pela famosa geringonça demonstrava também que o voto útil não é tão importante quanto isso, porque ela só foi possível porque os militantes e os simpatizantes e os votantes do Bloco de Esquerda e do PCP não votaram todos no PS, não é? E, portanto, ainda assim conseguiu-se fazer um governo e conseguiu-se governar. Portanto, eu estava até à espera que, como resultado dessa situação, se repensasse o conceito de voto útil, o que não aconteceu. E eu conheço muitos ou alguns vieirenses, e quando digo alguns, esses alguns fariam muito a diferença no resultado que o CDS teve designadamente nas últimas eleições autárquicas, que afirmando-se e confessando-se do CDS, democratas cristãos, que defendem a democracia cristã, que são de alma e coração do CDS, mas que no momento, para que o PS não tenha mais votos, votam no PSD. E isso para acontece mim desde as eleições. Absolutamente... E isso acontece desde as eleições para a Assembleia Constituinte de 1977. Isto acontece já há muito tempo e era suposto que as pessoas se assumissem mais coerentes Ou então o CDS não consegue convencer os seus apoiantes da valia do seu projeto? Não me parece que seja assim. O que me parece é que esses eleitores não têm em consideração, desde logo não são fiéis a si próprios. Começa por aí, não são fiéis a si próprios porque o CDS, como qualquer outro partido, estou a falar do CDS porque é o meu, mas o CDS, como o Partido Comunista, como o Bloco de Esquerda, como qualquer outro, só sobrevive e só existe e só se reforça se aqueles que se dizem, que perfilham essas ideologias e esses princípios, forem coerentes e fiéis a si próprios e votarem no CDS. Não faz sentido nenhum eu afirmar-me como CDS e depois, no momento em que o CDS precisa do seu voto para que, de alguma maneira, conseguir impor-se e ir defender aquilo que é a sua carta de princípios, eu vou votar no PSD só porque não quero que o PS ganhe. Mas não faz sentido absolutamente nenhum. Será essa falta de convicção dos apoiantes, simpatizantes e até militantes que levou a esta situação que hoje temos à direita, particularmente, onde aparecem dois partidos, um dos quais, com uma linguagem até agressiva na forma de comunicar os seus ideais e o seu projeto, consegue atingir a terceira posição em número de deputados eleitos, que é o caso do Chega. E um outro partido também consegue uma boa votação nas últimas eleições, que é o Iniciativa Liberal. A direita política portuguesa desiludeu? Eu não diria a direita política portuguesa, eu diria que o cenário político, todo ele, desilude. Todo o cenário político do momento desilude. E a verdade é que se esses partidos emergiram, também é verdade que não é porque o Partido Socialista ou o Partido Social Democrata ou até o Partido Comunista, e há pouco referiu que quer o PC, quer o Bloco, tiveram também tiveram uma quebra substancial e também nós conhecemos as afirmações do André Ventura, eu não faço ideia quais sejam os militantes dele, mas nós conhecemos as afirmações dele de que foi buscar muitos comunistas ao Alentejo e, portanto, é um facto, até historicamente, e conhecendo muita da realidade
que o nosso continente sofreu nos últimos tempos, nós verificamos que muitas das ditaduras e de situações políticas menos democráticas surgem precisamente com a desilusão que os poderes, entretanto, conseguiram gerar no seio da sociedade. E, portanto, também é verdade. O que eu acho é que, de facto, a política, ou quem exerce, ou quem tem exercido nos últimos anos, eu não estou aqui a dizer do PSD, do CDS, do PS, do Partido Comunista, a verdade é que desilude e cansa. E depois caímos no ridículo de começar a vulgarizar determinadas situações que são absolutamente injustas e ilegais e imorais, e começam a ser tantas, não é? E tão transversais, que eu acho que todos nós andamos um bocado cansadas de tudo isto. E, portanto, não é o CDS ou não é a direita portuguesa, são todos. É o cenário, é transversal. Eu considero que é transversal. Então, se me pergunta se há mais responsabilidades de uns que de outros, com certeza que sim, não é? E basta ver a atualidade, não é? Que nós somos confrontados todos os dias com notícias que nos deixam absolutamente siderados, e parece que é tudo. Depois ouvimos as explicações dos responsáveis máximos e parece que nada é grave. Tudo está dentro de uma normalidade podre, não há nada que se possa fazer. E atinge, como se vê ultimamente, até a própria Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, onde se fala em lobbying e, ultimamente, em casos que não deveriam acontecer. E, precisamente, era exatamente isso que eu estava a dizer. Muitas vezes surgem movimentos mais radicais, porque os chamados movimentos democráticos, a chamada democracia, também está muito doente, não é? E sendo a democracia, como nós sabemos, e todos acreditamos e todos defendemos, sendo a democracia o melhor dos regimes, não é perfeito, mas é sem dúvida nenhuma o melhor dos regimes, também não podemos permitir que isso justifique todo e qualquer ato. E temos que agir. E eu acho que a sociedade ou está cansada, ou está dormente, ou não sei bem. Ou os partidos, chamados partidos tradicionais. Mas na verdade são situações que começam a cansar muito. Os partidos tradicionais, como alguns dizem, não conseguiram impor projetos, não conseguiram levar à prática, ou não quiseram, tendo poder, levar à prática aquilo que são os seus programas eleitorais. Aqueles que mereceram a confiança para o fazer, porque o CDS, como ainda há pouco dissemos, infelizmente, não conseguiu merecer a confiança dos portugueses, uns porque achavam que era lá está, é a teoria do voto útil, que era difícil o CDS chegar lá e, como tal, vamos apostar naquele que é o adversário mais direto com o Partido Socialista. Eu, às vezes, sinceramente, quase não consigo perceber a diferença entre um e outro. E, portanto, vamos por aí, e a verdade é que o CDS nunca conseguiu merecer integralmente a confiança dos portugueses para colocar os seus princípios e defender os seus princípios e governar de acordo com o que é a sua teoria democrata cristã. E com muita pena minha, e neste momento, como disse no início, temos um Parlamento que não tem uma representação do CDS, que faz muita falta a Portugal, precisamente porque eu, para mim, considero que continua a ser o partido que melhor defende, ou que defende os princípios que são muito necessários à nossa sociedade. Ou não fosse militante do CDS. De qualquer modo... E lembro-me sempre disso, contrariamente a outros. De qualquer modo, nos últimos 6 anos, desde 2015 para cá, o CDS já vai no terceiro líder. Depois de Paulo Portas da Associação Cristas, depois Francisco Rodrigo dos Santos, que não consegue impor-se, se calhar, num mandato, e agora Nuno Melo. Nuno Melo seria como uma reserva do CDS para uma situação destas?
Segundo a minha opinião, não, com certeza que não. O Nuno Melo, para mim, e de acordo com aquilo que eu sempre considerei, é um líder bom para qualquer momento do CDS. Entendeu pegar no CDS ou liderar o CDS, depois de merecer, obviamente, a eleição dentro do partido, o apoio dos militantes, eu diria no pior momento do partido. Esperemos que de facto consiga reorganizar, redimensionar o partido para o lugar que ele merece e onde ele precisa de estar. E eu acredito que sim, acredito que efetivamente o Nuno Melo, com todas as características pessoais e políticas, e depois, considerando que ele é também um democrata cristão de corpo inteiro e de alma, de corpo e alma, um homem convicto dos seus princípios, eu acredito que ele tem o perfil necessário para levar o CDS onde ele deve estar e para conseguir que o CDS também recupere o seu lugar, e não só recupere, como amplie a sua influência na política portuguesa, porque é muito necessário, é muito importante. Mas realisticamente é possível pensar isso? Realisticamente, eu acho que sim. Quando ainda não conseguiu, apesar de, no seu discurso de posse, ter aberto a porta a todos aqueles que queiram voltar ao CDS, à atividade, não é? Embora continue a ser, o caso de Pires de Lima, o caso de Ribeiro e Castro, parece que ainda não ter conseguido, ao fim de 6 meses, mais de 6 meses, não ter conseguido nem sequer uma declaração de interesses, digamos, de aproximação com aquilo que foram e que são figuras nacionais do CDS. 6 meses não é muito tempo. O CDS está numa situação, de facto, difícil. E nós sabemos que, infelizmente, não são só os princípios, deviam ser os princípios que defendemos e que cada partido defende, deviam ser o principal mote para as pessoas votarem, mas não são. E foi isso em que alguns partidos não caíram são. De infelizmente as pessoas, viver para eleições apenas. Infelizmente as pessoas acabam por ser bombardeadas com outras prioridades e outras realidades que muitas vezes ofuscam o importante. Não é? E refiro-me a diferenças de verbas, aos marketings políticos e aos valores absurdos que se gastam nos marketings políticos e que muitas vezes ofuscam o mais importante e os discursos floreados que ofuscam tudo aquilo que é importante, que são os princípios. E o CDS, neste momento, é um partido com dificuldades. Mas os princípios precisam de suporte financeiro para a atividade política. E o CDS hoje terá dificuldades, com certeza. As suas dificuldades precisam de influência junto da comunicação social, que é outro grave problema nosso, não é? E o protagonismo que tinha. É outro grave problema da sociedade. Porquê? Porque os eleitores têm que saber filtrar, porque são tão bombardeados com tudo que acabam por não conseguir, muitas vezes, filtrar a informação naquilo que é a sua pureza. Não é? E, portanto, tudo isto, 6 meses, é muito pouco. Mas deixe-me insistir na ideia. Essa falta de convicção e de fidelidade dos eleitores, e inclusive muitas vezes de simpatizantes e até militantes, essa falta de fidelidade não resulta exatamente de uma desilusão do exercício de governação e da atividade dos chamados partidos tradicionais, como se dizem? Eu não sei relativamente aos outros partidos. Aquilo que eu lhe digo é que essa falta de coerência e essa dificuldade de fidelização, felizmente também não é generalizada em relação ao CDS, mas existiu de facto e daí nós temos perdido muitos votantes. O que eu acho é que tem mais a ver precisamente com esta envolvência toda, com esta ideia do voto útil, com esta necessidade de reforçar alguém para combater um mal maior, esquecendo que esse reforço que estão a dar estão a enfraquecer aquele que efetivamente era o merecedor do seu voto. E é sem dúvida aí que reside a principal preocupação. De que forma é que devemos combater isso?
Eu não me parece que o problema seja só, ou seja, em relação à forma de governar do CDS, por exemplo, até porque foi muito residual, infelizmente. Lá está. Porque também o reforço vai sempre no outro sentido. Mas não me parece que seja aí que está o problema. O problema está precisamente na parafernália de diferentes adereços que outros partidos se socorrem, não é? E que dão a ideia de que aquele ali não tem capacidade, porque não tem dinheiro, porque nunca vai lá conseguir. E depois também, eu acho que as pessoas têm os políticos que querem e que lhes interessa, não é? Porque está-se sempre à procura, ou como decís, à procura da bola e à procura da camisola e à procura do esferográfico. Da esferográfica, dessas coisas todas, e da t-shirt, e da festa, e do porco assado, e do isto e daquilo. E muitas vezes nem sequer se ouvem as propostas, nem sequer se... Não é à toa que no final de cada campanha eleitoral se anda aqui a ver qual é o que tem a caravana maior, que é para depois o outro dizer, olha, afinal é o PSD que vai ficar, portanto vamos lá votar neles todos, que é para depois... A forma de impressionar. É a forma de impressionar, e vamos nos encostar ao poder, é sempre muito melhor encostar ao forte do que ao fraco, não é? Mas isso também não resulta exatamente do que se tem assistido nas eleições já há mais de uma década, é que elas se fazem com o marketing e não com a discussão de projetos e de ideias. Com certeza. Mas isso também porque os eleitores exigem pouco. Não é? Eu acho que os eleitores é que têm que exigir que se discuta. Os eleitores têm a obrigação de cumprir a sua função, que também é pedagógica. Os eleitores, com certeza que é pedagógica, mas se eu venho aqui falar dos meus princípios e tenho uma pessoa a ouvir-me e o PSD for para ali para o lado assar um porco e tiver lá 1000, olha, vai-me adiantar muito, não é? Portanto, as pessoas é que têm que saber procurar. Mas comer um bocado de churrasco não significa aderir a uma ideia. É que tem... Pô, pelos vistos significa. É uma conclusão. É uma conclusão. Pelos vistos. Vamos aproveitar estes aproximadamente 15 minutos que temos para falarmos do Conselho. No Distrito, o CDS perdeu representação, como perdeu no país, e Nuno Melo passou também ali o testemunho ao assumir a liderança nacional. No Conselho, já o dissemos, o CDS, que fez coligação desde 2013 com o PSD e tinha inclusivamente a presidência da mesa da Assembleia Municipal, deixa de ter representação em qualquer dos órgãos autárquicos. Isso torna difícil o caminho. Torna difícil o caminho, mas... E foi um castigo também, mas o caminho faz-se caminhando. Ao CDS? Não sei se foi um castigo ao CDS. Há aqui a junção de vários fatores que se calhar justificam um resultado menos favorável do que seria de esperar, não é? Desde logo o anúncio, por exemplo, o anúncio da não coligação, se calhar foi tardia. Isto depois tem tudo a ver muito com estratégias políticas e lá está. E às vezes quem não é muito estratega, quem está aqui nisto só porque entende que o deve fazer e que quer melhorar a sociedade onde vive e quer de alguma forma contribuir, nem sempre se pesam todos esses fatores. Mas na verdade houve aqui de alguma forma uma comunicação tardia da candidatura individual. Arrancou tarde. Uma comunicação tardia, tal e qual, da candidatura individual. Há muita dificuldade mesmo em organizar as listas candidatas. Mas isso, deixe-me só interrompê-la, mas isso porque acreditou na hipótese de coligação até tempo tardio. Isso significa que fizeram, a nível da Conselhia Local, fizeram uma má análise da situação, não conseguiram ler? Não. Porque é natural, estando em coligação. Não, a verdade é que conversassem. A verdade é tão simples quanto isto. Quando se faz uma coligação, entende-se que existem contrapartidas de um lado e do outro. Conversa-se, negocia-se, estabelecem-se acordos e depois espera-se que esses acordos sejam cumpridos.
não sendo, não há viabilidade de se continuar, porque perde-se a confiança, há uma perda total da confiança na outra parte, na contraparte. Deixe-me dizer desta maneira, porque ingenuamente, a posteriori a gente pode pensar isso, ingenuamente o CDS acreditou sempre que a coligação ia acontecer. Não tem a ver com isso, tem a ver com um acordo que tinha sido, tem a ver com as condições da negociação. É mais isso. Tem a ver com as condições da negociação. Se a coligação funcionava baseado num acordo devidamente escrito e assinado pelos representantes dos partidos. Se esse acordo não foi integralmente cumprido e o CDS ainda assim tentou perceber as condições, o porquê é que não foi cumprido e esperou que nas novas negociações se tentasse resolver essa situação. E se depois nem sequer se assume aquilo que foi acordado, há uma total perda de confiança. E isso, mas que foi tardia, e isso inviabiliza toda e qualquer coligação, não é? Mas que foi tardia essa percepção da parte do CDS? Foi tardia na medida em que as negociações... Iniciam-se negociações e as negociações não tiveram o seu termo. Ou melhor, tiveram o seu termo, mas não foi no sentido de haver coligação. E isso foi o resultado que o CDS depois obtém concorrendo sozinho, é resultado da cumplicidade que teve, do compromisso que teve durante os 2 mandatos em que esteve na maioria. Olha, eu não sei muito bem... O que é? Eu sei que houve um resultado, houve 300 pessoas, mais ou menos, 300 vieirenses por aí fora, que acreditaram no CDS e que votaram no CDS. Para eleger um deputado é preciso mais de 1000? Houve outros que entenderam, dizem eles, que entendem que perceberam que o CDS não conseguiria e, como tal, acharam que deviam impedir que o parceiro de coligação ficasse prejudicado e, portanto, lá está o mesmo problema que falámos há pouco, decidiram não votar no CDS. Seja como for, o CDS está implementado em Vieira do Minho, o CDS está aqui para dar resposta àqueles que acreditam que é um partido com valores e que entendem que são os valores que Portugal e Vieira do Minho precisam. E nós estamos aqui para com eles trabalhar nesse sentido. Num conselho que, digamos, observa como esta gestão do PSD em maioria? Olha, observo que, puxando a brasa à minha sardinha, mas porque acredito que a sardinha é gordinha e boa, observo que no início da coligação, no início do executivo da coligação, notámos claramente aqui uma evolução de Vieira do Minho. Vieira do Minho estava um bocadinho adormecida, bastante adormecida, e teve aqui um abanar, digamos assim. Mexeu-se com a criação de novos empregos, houve mais dinamismo. Mas algumas situações Vieira que tiveram Minho, o efeito que deveriam ter, o efeito, as perspectivas, por exemplo, aos call centers. Sim, com certeza que não tiveram o efeito que deviam ter, com certeza, mas tiveram efeito. E criou-se emprego e dinamizou-se a vila. Houve uma altura que, de facto, até se dizia, e eu lembro-me de numa intervenção minha ter referido isso, que Vieira estava na moda, porque, de facto, Vieira teve aí um momento em que se falava fora dos limites do nosso concelho, tínhamos eventos, tínhamos interesse, o pessoal procurava-nos, as pessoas procuravam-nos. Mas então o porco no espeto tem atrações. Mesmo sem porco no espeto, procuravam-nos. E houve, de facto, aí um momento que Vieira do Minho parece que acordou de algum sonambulismo que tinha. E foi verdade, agora foi curto, parece-me que efetivamente foi um bocado curto. Mas o CDS não reclamou. E depois o CDS estava no Executivo. Mas estava no Executivo com dificuldades de relacionamento com o parceiro. E como se diz, guardou para si. E tentou, dentro de portas, resolver. Não conseguiu.
Não conseguiu de todo. Portanto, não fez aquilo que, em linguagem comum, se costuma dizer, não atirou a pedra ao charco. Atirou, só que pelos vistos... Mas na parte final, não só foi, depois da não coligação foi, não não ter. foi, isto parece que em política, que é imperdoável. Ou seja, o CDS sentiu que efetivamente não estava a ser ouvido, sentiu que não estava a ser, não estava minimamente a ser considerado. Mesmo assim, Os projetos, não, já estou a falar no segundo mandato, atenção. O primeiro mandato correu tudo muito bem. O segundo mandato, e é quando Vieira, olha a coincidência, olha a minha sardinha na brasa. Mas a verdade é que no primeiro mandato correu tudo muito bem e foi exatamente nesta altura que eu acho que Vieira Domingo, de facto, se sentiu que estava com mais dinamismo e que estava a acordar de um sono algo profundo. Mas, de facto, depois... as dificuldades começam a sentir-se. Que o CDS não revela, nem atira a tal pedra ao charco. Tenta, junto do parceiro de coligação e junto dos atores com que estava a tentar governar o Conselho, não é? Tenta, de alguma forma, ter influência e não consegue. E no terceiro mandato atira a pedra ao charco. Mas guardou para si, mesmo até ao final do segundo mandato. Não guardou para si. Fez sentir no momento dos acontecimentos, fez sentir a quem achava de direito e junto dos seus parceiros de coligação, a quem devia também alguma... respeito, porque tinham feito uma coligação, tinha que ser junto deles que tinha que se tentar alterar as coisas. É esse o nosso entendimento, foi esse o nosso entendimento. Foi errado? Eu continuo a achar que não. Mas foi tardio, pelo menos. Pelos vistos, houve quem entendesse que fosse tardio. E eu entendi que tentámos, eu, enquanto Presidente da Conselhia, alternada com o Dr. Paulo Miranda, tentámos, junto de quem de direito sempre, que fôssemos ouvidos, procurámos explicações, queríamos saber de projetos, queríamos saber o que é que estava a passar, queríamos saber quais eram as intenções, mas como alguém diz sempre, o segredo é a alma do negócio, nós, como não entendemos a política como um negócio, de facto, atirámos quando entendemos que era insuportável. Houve alguma ingenuidade política da parte do CDS? Houve vontade de resolver, que não foi bem sucedida. Houve vontade de resolver, houve vontade de ser considerado e ouvido, que foi para isso que nós fizemos uma coligação, para levarmos a cabo projetos comuns. Estavam a ser levados a cabo projetos que nem sequer conhecíamos muitas vezes. E houve silêncio sobre isso? Houve barulho junto de quem de direito. Interior. Junto de quem de direito, junto de quem decidia. Mas os eleitores do CDS que ajudaram a coligação, nessa altura, não tiveram conhecimento disso. Não sabiam que o CDS estava lutando interiormente. O CDS estava a falar com quem... Mas os seus eleitores não souberam. Os eleitores do CDS elegeram-nos para nós irmos para o Executivo e para a Assembleia Municipal. E no exercício dessas funções, sempre fizemos sentir... quando era importante e quando era necessário aquilo que pensávamos. E agora, sempre. Que visão do Conselho, em 2 minutos que temos, que visão do Conselho e que olha, propostas o desejo de que o CDS possa contribuir para que este Conselho saia outra vez desta anestesia em que se encontra, porque nós, de facto, não vemos aqui Vieira do Minho minimamente ativo. Não me estou a referir às festas, que isso acho que são muito importantes, aos eventos, como rallies, isto e aquilo, tudo isso é muito importante e eu fico feliz porque vejo que a Câmara Municipal continua a dinamizar todos estes eventos, acho importantes, mas insuficientes. Vieira do Minho continua... à saúde, Vieira do Minho continua sem serviços. Vieira do Minho continua cada vez mais a obrigar os seus munícipes a sair fora de portas para serviços que são básicos. O problema da saúde não me parece, continuo a achar, na altura, olha, isto há um exemplo, na altura nem sequer sabíamos onde é que ia ser
não nos foi dado a conhecer onde é que ia ser instalado o centro de saúde. Aquilo está em cima da estrada, eu pelo menos é isso que a mim parece-me, também vê-se mal, mas parece-me. A obra ainda não acabou. A obra ainda não acabou, mas o que está já está quase em cima da estrada, portanto não sei muito bem. Nós entendemos que o centro de saúde era importante, mas devia ser projetado de forma a possibilitar mais tarde acrescentar e aumentar, porque nós temos que ser ambiciosos, nós não podemos ser acomodados. Acho que é tudo uma mentalidade muito pequenina, considerar que Vieira do Minho precisa e merece pouco. Não, precisa de muito. O que é que o CDS propõe então? O CDS propõe crescer com a ajuda dos votos dos vieirenses para que Vieira do Minho saia desta interioridade doentia a que se reduz-se. É muito importante fazer todas estas atividades com os centros locais, dos CCLs. É muito importante, mas não se pode resumir a isto. Não se pode. É muito pouco. É muita pouca visão. E o CDS... É fazer isso, mas muito mais. Mas o CDS, muito sabemos mais. nós que os seus responsáveis principais são pessoas que nem trabalham, nem vivem permanentemente aqui. Vão conseguir, de tal maneira, fazer renascer ou reavivar o partido ao ponto de poderem obter o resultado que pretende? Olha, vamos tentar tirar as pedras todas do caminho. Começa por não termos conhecimento praticamente daquilo que a Câmara faz. Porque as atas vão com 2 ou 3 meses de atraso para ser publicadas. Quem não está representado na Assembleia Municipal dificilmente consegue perceber o que é que a Câmara está a fazer. No entanto, tem feito tentativas? Com certeza. Vamos consultar os sites da Câmara, não é? Para ver o que é que conseguimos, mas dificilmente encontramos lá algo que nos ajude. E, portanto, apesar de todas essas dificuldades, da opacidade que continua a existir, que já existia enquanto membro da coligação, imagina agora que nem sequer estamos lá representados. Mas apesar disso tudo, dessas pedras no caminho, e apesar dos que se dizem CDS votarem no partido mais próximo do PS, também há os democratas cristãos que acreditam e há aqueles que entendem que o CDS, mesmo não sendo democratas cristãos, entendem que o CDS é um partido sério. E é isso que é preciso. Vamos ver o que o futuro nos diz. Hoje concluímos a nossa conversa, agradeço a sua presença. Hoje falamos a primeira das conversas com as conselhias dos principais partidos com representação e atividade em Vieira do Minho, CDS-PP. Tivemos um membro da Comissão Conselhia, Nélia Pereira, a quem mais uma vez agradeço a presença. Muito obrigada. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana, 2 a 8 dias. Vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Bom fim de semana. Falar daqui, a região em foco.